E aí, pessoal, beleza? Estamos iniciando então a mais um Minuto do Saber. E hoje o nosso assunto é sobre a raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada ela é a operação inversa da potenciação de quadrados perfeitos, beleza? Então tem a ver com multiplicação. Então quando a gente vai pensar em raiz quadrada, a gente tem que pensar em um número que foi multiplicado por esse mesmo número que vai dar o resultado aí do qual a gente quer descobrir, tá certo? Só que antes da gente verificar e ver essas raízes quadradas que o professor deixou aí de exemplo para vocês, a gente precisa saber a estrutura da raiz quadrada, ou de qualquer raiz, que é a operação chamada de radiciação. Bom, a radiciação, ela conta com um símbolo que é chamado de radical. Então, o símbolo da raiz quadrada é o radical. O número que fica dentro do radical é o radicando, beleza? Aqui na pontinha nós temos o índice. Para que serve o índice? O índice serve para a gente identificar qual tipo de raiz que ela é. Se ela não tem número nenhum, ou se ela tem o número 2 pequenininho aqui, significa que é uma raiz quadrada. Por que eu estou falando isso? Porque existem outros tipos de raízes. Às vezes o índice é 3, então já não é mais raiz quadrada, é uma raiz cúbica, beleza? E nós temos aqui o resultado que é chamado de raiz, tá bom? Bom, as raízes quadradas que o professor deixou aqui de exemplo para vocês são as principais raízes quadradas, também conhecidas como quadrados perfeitos. Então nós temos a primeira raiz quadrada, que é a raiz quadrada de 4. Quem vai ser a raiz quadrada de 4, pessoal? Vai ser 2. Por quê? Porque a raiz quadrada nada mais é do que o resultado de um número que foi multiplicado por esse mesmo número. Então, no caso aqui, a raiz quadrada de 4 ela é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, ou 2 elevado ao quadrado, é 4. Olha a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9, tá certo? Ou 3 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 16 vai ser 4. Por quê? 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 25 vai ser quem? Vai ser 5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 36 vai ser 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Raiz quadrada de 49 vai ser 7. Por quê? 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 64 vai ser 8. Por quê? 8 vezes 8 vai ser 64. Raiz quadrada de 81 vai ser 9. Por quê? 9 vezes 9 é 81. E raiz quadrada de 100 vai ser quem? Vai ser 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, mais uma vez, para a gente descobrir a raiz quadrada, a gente precisa pensar no número que foi multiplicado por esse mesmo número e que dá o resultado do radicando que nós temos aí. Então, mais uma vez, se a gente for pegar o 64, a raiz quadrada dele vai ser 8. Por quê? O 8 vezes 8 é que dá 64. É assim que a gente descobre os valores das raízes quadradas. Como eu falei para vocês, estas são as principais raízes quadradas. Nós, como alunos, nós temos uma certa obrigação de saber esses quadrados perfeitos, beleza? Sabendo esses tipos de quadrados perfeitos, os valores dessas raízes quadradas, a gente consegue depois descobrir valores de outras raízes quadradas mais altas, tá certo? Mas essas são as primordiais, são as básicas. Bom, rapidinho aqui então, eu espero que vocês tenham entendido e a gente fica para os próximos vídeos, para as próximas videoaulas aí, tá bom? Um abraço e tudo de bom. Até mais.